Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jaqueline de Literatura e conforme eu prometido, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a obra Ânsia Eterna de Júlia Lopes de Almeida. Bem, antes da gente falar do primeiro conto, que é a temática da aula de hoje, a gente vai falar primeiro das características gerais dessa obra. Essa obra foi publicada em 1903 e ela possui 30 contos. Os contos são de temática variada, mas muito voltados para o universo da mulher. Então a gente vai ter a presença ali do abuso, do assédio, da loucura, do suicídio, o racismo, o bullying, que nessa época não tinha, né, essa terminologia, mas tudo que está ligado a esse sentimento de inadequação dos personagens dentro dessa sociedade. E quando a gente fala em inadequação, isso está muito presente a realidade da mulher daquela época, né? Porque a mulher, dificilmente ela ia realizar seus sonhos, seus desejos. Ela sempre vivia muito em função daquilo que era esperado dela, daquilo que a sociedade esperava dela, daquilo que os homens esperavam dela. Bem, outra característica muito presente na obra, além de toda essa temática e essa temática muito voltada para uma crítica social, já que a gente está falando em crítica social, é a presença da essência e da aparência. Esse mecanismo que já era trabalhado pelo Machado de Assis é muito característica do realismo. Como assim essência e aparência? Ou seja, as pessoas possuem uma essência, aquilo que elas realmente são, mas elas vendem uma imagem, né? Elas trabalham em cima da sua aparência. E isso é uma temática muito atual se a gente pensar nos dias de hoje, o que são as redes sociais, né? A rede social, na verdade, é onde a pessoa coloca a aparência, aquilo que ela quer aparentar, que ela quer parecer ser, quando na verdade poucas pessoas sabem que ela possui uma essência, só as pessoas que a conhecem é que sabem da sua essência. Bem, na literatura do realismo a gente vê isso muito presente, sobretudo na análise psicológica dos personagens. Os personagens aparentam ser uma coisa, né? Eles vestem uma máscara social e na verdade eles possuem uma essência que é diferente daquilo que eles aparentam ser. Então isso está muito presente no Machado de Assis e na Júlia Lopes de Almeida também. E aí vem a crítica social, né? Uma sociedade que vive de aparências. Bem, outra característica muito presente, e a gente já vai entender como é que isso funciona no primeiro conto, é a metalinguagem, né? Quando o código explica o código, mas isso já eu explico com um exemplo do conto. Bem, o que mais está presente aqui? A gente tem a descrição, que é uma característica muito do realismo também, né? Para eu conseguir passar para o meu leitor a atmosfera, envolver o leitor naquela atmosfera em que o meu protagonista, em que os meus personagens estão presentes, eu preciso descrever aquele ambiente, tá? Então a descrição é uma característica. A intertextualidade, a presença de outras obras, outros autores dentro do conto, às vezes de uma maneira muito sutil, a conversa com o leitor, que é uma característica do Machado de Assis e que a Júlia também vai utilizar. E aí a gente vem com as temáticas atuais, a gente já vai perceber isso no primeiro conto. Bem, o primeiro conto dá título ao livro, ele se chama Ânsia Eterna. Por que ânsia? A gente já vai entender, né? A ânsia, essa ansiedade por alguma coisa. Bem, nós temos um protagonista, um homem, que nós não sabemos o nome, nós não sabemos quem ele é, né? O nome dele, né? E ele está conversando com um amigo. Tudo começa com um diálogo com um amigo. Esse amigo se chama Rogério Dias e tudo começa com um questionamento. Rogério Dias pergunta assim pro amigo: "E aí, o teu livro, quando é que tu vai acabar?" E aí ele diz assim: "Acho que nunca." E aí ele começa a falar por que ele acha que nunca vai acabar o livro. Ele não se sente adequado, à vontade fazendo a literatura que ele vem fazendo, né? Ele tem o desejo de escrever algo autêntico, algo original, diferente daquilo que as pessoas, que os escritores em geral fazem. E aí ele fala que ele quer uma linguagem sem floreios, sem adornos. A gente pode perceber aí uma crítica aos parnasianos, né? Para quem não lembra, os poetas parnasianos do século XIX trabalhavam muito em função da estética literária, né? Tanto que a frase símbolo dessa escola era arte pela arte. Era mais importante a estética do que o conteúdo. E aí, esse escritor, esse protagonista aí que está conversando com o amigo Rogério Dias, diz que ele se sente inadequado fazendo esse tipo de literatura. Que ele queria fazer algo que fosse realmente
próprio, dele, original, autêntico. E aí ele confessa, né, para o amigo, que ele diz que uma das grandes questões é ele saber da existência do leitor. E quando ele fala isso, né, do leitor, ele diz que acaba tendo um preconceito. Ele repete essa palavra 2 vezes. Ah, o preconceito, o preconceito. Como assim? O que é o preconceito? É essa imagem pré-estabelecida de alguém, né? Então, ele pensa no leitor e ao pensar que o leitor vai ler esta obra dele, então ele não sabe se vai estar agradando, se não vai estar agradando, e isso o atrapalha. E aí, lá pelas tantas, o Rogério Dias, o amigo dele, diz o seguinte: bem, acho que tem uma forma de resolver esse problema. Por que você não casa, né? Como se o casamento fosse uma forma de amenizar essa ansiedade dele. E aí ele diz assim pro amigo, ele diz: não dá para eu casar, porque a mulher que viver comigo, né, minha esposa, ela não vai aguentar o preterimento, ela não vai aguentar esse meu relacionamento com a leitura. Eu tô sempre envolto em livros, escrevendo, né? E as mulheres não suportam serem preteridas. Bem, e aí ele vai dizer: bom, já que a gente tocou nesse assunto, eu vou contar para você qual foi a minha última experiência amorosa. E aí ele começa a contar uma história para o amigo Rogério Dias. Então nós temos a presença de uma história dentro da história. Então, dentro dessa atmosfera da conversa, do diálogo entre 2 amigos, a gente vai ter esse protagonista, esse escritor, contando uma história que aconteceu com ele. E aí ele vai dizer que ele estava com outro amigo num passeio público, numa praça, né? Caminhando, enfim, e viu 2 mulheres, uma um pouco mais velha e uma jovem, loura, de olhos azuis, com tranças lindas, e ele se apaixonou à primeira vista por ela. Mas ele não conseguiu conversar com ela, não chegou, não se aproximou, enfim, só que ele fica com a imagem dessa mulher na cabeça por alguns dias e fica caminhando pelas ruas, volta até o passeio público e não encontra ela, né? E fica pensando, ele chega a imaginar como seria casar com ela. E aí eu selecionei um trechinho em que ele diz assim: eu farei a tua felicidade. Sou educada, sou ativa, sou modesta, compreendo e amo as artes e tenho o coração aberto para as ternuras conjugais e maternas. Gente, ele coloca isso no discurso direto, reproduzindo a fala desta moça que ele sequer conhece. Então ele já cria o estereótipo daquela mulher, aquela mulher com quem ele gostaria de casar, né? De ter um relacionamento. Então, essa mulher seria uma mulher terna, modesta, né? Aberta para as ternuras conjugais e maternas. Então, gente, existe uma crítica social aí, né? Porque esse homem tá esperando exatamente isso, uma mulher modesta, uma mulher carinhosa, né? Então, aquilo que a sociedade pensa e espera da mulher, a imagem da mulher sendo construída em cima daquilo que se imagina que ela possa suprir aos outros, né? Bem, e aí ele fica com a imagem dessa mulher, fica pensando nessa mulher, e lá pelas tantas, num certo dia, ele encontra essa mulher no mesmo lugar. E ele vai se aproximar, a outra moça que estava junto com ela, que é a mãe de 2 crianças, uma das crianças se afasta, cai, ele vai pegar essa criança no colo e tal, e se aproxima das 2. E aí, quando ele se aproxima das 2, ele olha, então, para a preterida dele, para a mulher dele, né? Que ele tanto sonhava, essa mulher de olhos azuis, loura, bonita, e cumprimenta ele, assim, faz um gesto com a cabeça, e ela não reage. E aí, a outra mulher diz assim: desculpe, ela é cega. E aí acaba a história de amor, né? E aí nós temos a relação feita com a palavra preconceito, né? Quando ele falava do fazer literário, e agora essa relação de novo, uma ansiedade que ele gerou, né? Reproduzindo a imagem dessa mulher, aquilo que ele esperava, e quando ele conhece, esse preconceito dele não deixa ele ir adiante. Essa mulher é cega. Então acaba aqui, e aí fica a reflexão para vocês fazerem a respeito desse primeiro conto. Na próxima aula a gente trabalha o segundo conto do livro. Beleza, gente? Um beijo!